Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, meditação da palavra, e eu gostaria de convidar aqueles que puderem abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Está escrito o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra o rei Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em En-Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá era o rei de Judá. A Bíblia nos fala que era um homem temente a Deus, que era um servo do Deus Altíssimo. Porém, ele vivia em uma geração que infelizmente estava contaminada por causa das culturas pagãs existentes ao redor de Israel. E o povo prevaricou contra Deus. O povo corrompeu o seu coração e deixaram de adorar ao Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. O que começou a existir foi um sincretismo religioso. Diversas divindades nesse período estavam sendo cultuadas. Diversos paganismos estavam sendo celebrados no meio da nação de Israel, conhecida na terra como a nação de um único Deus. E o pecado nos fragiliza. O pecado nos deixa vulneráveis. O pecado nos deixa presas fáceis. Na medida que nós pecamos contra Deus, e esse povo tinha pecado por transgressão e iniquidade. Transgressão é quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. Iniquidade é quando nós legalizamos o pecado em nosso meio. Quando a gente trata tudo com muita naturalidade. Você vê que a nação de Judá não é diferente da nossa nação do Brasil. Temos pecado contra Deus por meio de transgressão, ao deixarmos de cumprir a sua vontade, e ao mesmo tempo por iniquidade, ao tentarmos legalizar aquilo que não é permitido por Deus. E aí nós nos deparamos com essa geração que trata do aborto como algo natural, e tantas outras situações que nesse momento não vale a pena mencionar, mas que nós, como profeta, temos combatido de frente e temos denunciado sem temer a ninguém. Sem temer a ninguém. Não há o que temer, nem a quem temer, quando nós temos a palavra de vida eterna. E assim se encontrava a nação de Judá. E dessa forma, espiritualmente fragilizada, vivendo um caos, vivendo crise. E essa crise afetava não somente na área espiritual, emocional, sentimental e espiritual e material, ao ponto de viver em uma apostasia também. Apostasia espiritual e apostasia moral. Diante dessas circunstâncias, a Bíblia nos diz que os inimigos os cercaram. Os moabitas e os amonitas, descendentes de Ló, simplesmente cercaram. E um detalhe que chama a minha atenção é no versículo 2, quando diz: grande multidão vem contra ti. Uma multidão inumerosa. Ele se deparava diante de um problema suntuoso, exorbitante, estratosférico, um problema que de fato agravava o seu coração, agravava as suas convicções, estremecia as suas estruturas. Nesse caso, a Bíblia vai nos dizer que o rei, no versículo 3, teve medo. Teve medo. E é sobre isso que eu queria falar, meus irmãos. Sobre esse medo que nos aterroriza, sobre esse medo que nos paralisa, sobre esse medo que nos humilha. A Bíblia nos diz que até o rei
apesar de ser temente a Deus, apesar de ser servo do Deus Altíssimo, ele teve medo, ele se amedrontou diante das situações e das circunstâncias que estava vivenciando. E quantas pessoas não vivem um síndrome do pânico? Quantas pessoas não se tornaram refém do medo? Quantas pessoas não se tornam vítima desse mal e têm medo de viver, têm medo de existir? Quantas pessoas não estão aí em suas fobias, vivendo seus pavores, em crises existenciais, emocionais, porque têm medo. Medo das más notícias, notícias essas que sempre vão existir. E nós temos que tomar uma decisão diante dessas situações. Se nós somos movidos pela informação ou pela revelação. Nós encontramos em toda parte das Escrituras, eu vou dar poucos exemplos. Eu vou dar um exemplo de Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem que estava no expoente da sociedade. Um dia ele recorreu a Jesus em busca de uma solução para a sua filha que se encontrava doente. E Jesus aceitou o convite de Jairo e simplesmente se prontificou a ir à sua casa e orar por Talita, sua filha. E Jesus indo a caminho da casa de Jairo, de repente, eles são interrompidos pelos médicos, que disseram, não importune mais a Jesus, a sua filha morreu. Essa era a informação. O texto bíblico diz que Jairo baixou sua cabeça e cabisbaixo começou a chorar. De repente Jesus disse, não temas. Creia somente. A tua filha não morreu, ela apenas dorme. São nessas horas que temos que fazer uma escolha entre a informação e a revelação. Jairo estava diante da informação da medicina, mas também diante da revelação do Mestre Jesus. E quem sabe você não se encontra nessa mesma situação semelhante à de Jairo. Entre a informação e a revelação, qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Jesus disse a Jairo, não temas, creia somente. Não temas as más notícias, não temas as circunstâncias contrárias, não temas as adversidades, creia somente, creia somente. E a Bíblia nos diz que Jairo acreditou nas palavras de Cristo e olhe bem. As palavras de Cristo não entram em contradição quando ele diz que a criança não morreu, apenas dorme. Ele não está simplesmente ignorando uma realidade. Ele apenas está exercendo uma fé que transcende a realidade, se é que você consegue me entender. Porque para Jesus, ressuscitar os mortos é a mesma coisa que despertar uma pessoa de um sono profundo. Não há diferença entre os que dormem e os que estão mortos para Ele. Por isso que Ele disse, não temas, tua criança está apenas dormindo. E no momento que ela ouvir o som da minha voz, não importa onde ela esteja, na primeira vigia, na segunda vigia, na terceira vigia, na quarta vigia, ou então no submundo, no além, na eternidade, imediatamente ela voltará à vida. Isso porque quem está falando é o Senhor da vida. Agora olha bem para mim. Quem você tem ouvido? As informações ou a revelação? As informações dos peritas, dos especialistas, dos experts no assunto, ou a revelação do Criador? Eu tive que fazer uma escolha esses dias, meus irmãos. Porque são tantas informações, e informações deturpadas, defraudadas, informações tendenciosas. E o que eu tenho visto é as pessoas com medo, apavoradas, repletas de fobia, de pavor, em síndrome do pânico. Pessoas que já estão em depressão, se encontram completamente deprimidas. A quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos ouvir? Eu tive que tomar uma escolha. Houve um tempo que eu estava, durante esse período de quarentena, que eu estava muito mal.
E eu disse, meu Deus, eu não quero ser movido pela informação, eu quero ser movido pela revelação, eu quero ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém? Graças a Deus tem um crente pentecostal aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, um outro exemplo, só para entendermos melhor essa situação, é quando Jesus chega em Betânia depois de 4 dias da morte do seu amigo Lázaro. Maria e Marta, diante de Jesus, elas chegam a dizer, Senhor, ele morreu, aquele a quem tu amava. Se o Senhor viesse antes, informação, ele estaria vivo. Aí Jesus disse, revelação, ele viverá. Ah, eu sei que ele viverá depois do julgamento final. Informação. Jesus disse, não. Revelação. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive jamais morrerá. Revelação. Jesus disse, tirai a pedra. Revelação. Sabe o que foi que as mulheres falaram? Senhor, o corpo já fede. Informação. A quem você está seguindo nesse mundo de muitos ecos, de muitos ruídos, de muitas vozes? A quem você está ouvindo? Tirai a pedra imediatamente, que aquela pedra foi removida com uma só palavra de ordem. O corpo que estava num processo de decomposição e putrefação, sendo devorado pelos vermes, cadáver, o sentido dessa palavra é justamente esse, carne dada aos vermes. Ouve a voz de Jesus. E eu estive com minha esposa e com a minha mãe em Betânia, em 2017. Nós descemos ao túmulo de Lázaro, um túmulo subterrâneo, de uns 4 compartimentos. Seu corpo estava todo atado, enfaixado. Foi um milagre, meus irmãos. Não somente ele retornar à vida, mas ele levitar. A compreensão que nós temos é essa, que ele levitou daquele sepulcro subterrâneo. Ele levitou até comparecer diante de Jesus, porque ele estava todo enfaixado. Se você tem dúvida disso, entra lá no meu canal YouTube, assina o sininho. Sidney Ferreira, entra lá e vê o vídeo que nós gravamos no túmulo de Lázaro. Você vai ver, eu cheguei a contar na época, eu não me lembro bem, tinha mais de 40 degraus, e eu fiquei intrigado. Sim, Jesus chamou ele para a vida, ele ressuscitou, mas o homem estava todo enfaixado, porque quando ele sai, Jesus disse o seguinte, agora tirai a faixa. Como foi que ele subiu isso enfaixado? Pulando? Não. Simplesmente são milagres atrás de milagres, Deus realizando, Deus operando maravilhas através daqueles que creem em sua revelação. E quando Lázaro vem para a vida, vem sem odor, vem sem marcas, vem sem cicatrizes, vem sem manchas, vem sem sinais da morte. Porque o Senhor da vida, Ele providencia tudo já está preparado por Ele. Amém, meu querido? Josafá teve medo diante da informação que recebeu. Eu, compartilhando essa palavra com os irmãos aqui, aí vem um outro exemplo em mente que eu preciso também compartilhar. Citei o Jairo, citei Marta e Maria e preciso citar Pedro. Um dia, Pedro está num barco em alta tempestade, juntamente com seus colegas, extremamente tenso, apreensivo, apesar de ser um velho marujo experiente. Ele sabia que naquele dia o mar não estava para peixe, e que as ondas estavam prestes a devorá-los. De repente ele vê um ser andando sobre as águas, desafiando a gravidade da terra, desafiando, sabe, todas as leis da física. E ele fica tão surpreendido, tão impressionado com aquilo, que ele diz, Senhor, se és tu, permita-me que eu vá ao teu encontro. E Jesus estabelece uma palavra de ordem, então venha. E Pedro foi. Pedro teve a revelação, então venha. E para andar sobre as águas é necessário sair do barco, deixar a zona de conforto.
Pedro teve essa ousadia, porém, no caminhar, ele deixou de olhar para o alvo. Olhou para o mar agitado, olhou para o vento contrário, olhou para a fúria da natureza, para a tempestade que assolava aquele barco. Deixou de olhar para o Cristo da revelação e olhou para as informações do mundo ao seu redor. E a Bíblia nos diz que ele começa a naufragar. Ele começa a submergir, ele começa a ser tomado, dominado pelas dificuldades e o problema que estava enfrentando, que estava vivenciando. E ele diz: Senhor, socorre-me. Aí Jesus diz: homem de pequena fé, estende a mão e o sustenta novamente. Mas essa história nos traz uma grande lição. Você é movido, irmão, pela revelação ou pelas informações que recebe? Temos que fazer uma escolha, assim como Josafá. Josafá recebeu uma informação e diante da informação ele teve medo. Eu vou confessar para ti, eu já tive medo. Eu tenho medo. E eu entendo que coragem não é ausência do medo. Coragem não é ausência da preocupação, da tensão, da apreensão. Mas coragem é a escolha de prosseguir em frente, independente das circunstâncias. E acreditar que algo vai acontecer. Que Deus há de prover o milagre que precisamos. Isso é coragem. Coragem, não ausência do medo. Todos nós temos medo, só que alguns dominam o medo, outros são dominados pelo medo. E Deus nos deu plenas condições de dominarmos o medo através da fé. A fé que sobrepuja, a fé que suplanta. A fé que prevalece sobre o medo, sobre o caos, sobre o pânico. E aí, meu irmão, todos os dias eu tenho que profetizar para mim mesmo. Profetizar, tenha coragem. Você lembra do livro de Atos, quando o anjo do Senhor apareceu ao apóstolo Paulo? A única palavra foi coragem. Coragem, povo de Deus, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, 108 pessoas agora conectadas. Coragem, tenha coragem. E Josafá teve coragem. E a coragem dele resultou em um jejum nacional. Um jejum pela pátria. Ele sabia que não tinha como vencer o inimigo pelas suas próprias forças, pela sua técnica, pelas suas habilidades, pelo armamento bélico da sua nação, que aquele inimigo só poderia ser vencido através de um milagre, e Deus é especialista em milagres. Então ele apregou um jejum, e o povo de Deus aceita aquele jejum, e eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos 4 lições sobre esse jejum de Josafá. Em primeiro lugar, no jejum, busca a Deus. No versículo 3 vai dizer: então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor. Se você está com medo, se você está em pânico, se você se encontra amedrontado, apavorado, busque ao Senhor. Faça como Josafá. Busca a Deus, e quando você busca a Deus, você se depara com palavras como essa: diga o fraco, eu sou forte. Você encontra com palavras como essa: não temais, não temais, não temas, não temas. Palavras essas que se repetem várias e várias vezes em todas as Escrituras. Você está com medo, faça como Josafá, busque a Deus. Pare de buscar aos homens. Pare de buscar as soluções humanas. Busque a solução divina. Josafá, como um rei, fez o que poderia fazer. A única coisa que lhe garantiria a vitória, buscou ao Senhor. E é isso que eu estou vendo os pastores fazendo. É isso que eu estou vendo as autoridades, não todas, fazendo em nossa nação. Buscando a Deus, porque estamos diante de um inimigo invisível, coronavírus, que não faz acepção de pessoas. Ninguém está imune e isento, independente da crença, do credo, da cor, da raça, da classe social, do poder aquisitivo. Todos estão sendo tragados e devorados por esse inimigo, inimigo incomum. Inimigo que parou o mundo. Podemos dizer que vivemos um tempo que realmente parou os aeroportos, parou as rodoviárias, parou as rodovias, parou os supermercados, parou.
diante desse inimigo tão assustador. São os moabitas e amonitas do nosso tempo. E o que fazermos diante dessa circunstância? Buscar a Deus, foi o que Josafá fez. E Josafá pregoou o jejum e buscou a Deus. E é isso que nós estamos fazendo, meu irmão. Estamos vivendo em nossa nação, conforme já disse, torna a repetir, um dia que não houve desde 22 de abril de 1500. Nos 520 anos da nossa história não houve um dia semelhante a esse, em que todo o povo norte, sul, leste, oeste, nordestino, paulista, cariocas, mineiros e tanta gente começaram a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor. E é isso que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, porque estamos buscando realmente a Deus. E a Bíblia nos diz em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. E foi justamente o que aconteceu. Em primeiro lugar, busque o Senhor. Você que está distante, essa palavra é para você. Você que está distante do Senhor. Você que conhece a palavra. Você que já foi evangelizado, que já foi discipulado, que já desceu as águas, que já participou da ceia. Você que já se envolveu com o ministério, mas se encontra nesse momento desanimado. É tempo de buscar ao Senhor, meu irmão. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de aquecer os nossos corações na presença de Deus. Porque a Bíblia nos diz que por aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriarão. Quem sabe o seu coração não se encontra congelado. E você precisa ser aquecido pelo fogo do Espírito. E esse é o tempo. É tempo de buscar ao Senhor. João Batista disse que o reino de Deus é ganhado à força. Meu irmão, o reino de Deus é ganhado à força. Deus tem compromisso com aqueles que são fortes. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Quando Deus disse a Josué, tu ser forte, tem força que vem de Deus para o homem, mas tem força que tem que fluir do homem como um ato de adoração para Deus. Por isso que a Bíblia diz, a alegria do Senhor, a vossa força é. Você nunca entendeu esse texto, vou te explicar. A alegria do Senhor, nossa força é. Ou seja, quando nós somos fortes, Deus fica alegre. Deus se alegra com a nossa força. A alegria do Senhor, nossa força é. Nossa força é a alegria do Senhor. Deus fica alegre. Como Deus ficou alegre quando Davi partiu para cima do gigante Golias. Olha o texto, não foi Golias que foi para cima de Davi não. Foi Davi que foi para cima de Golias e disse, você vem a mim com espada, com escudo, com lance, com toda essa armadura e com todos esses aparatos. Mas eu vou a ti, não é com esse estilingue não, não é com essa peteca não, não é com essa funda não. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que Deus daria vitória de uma forma ou de outra, mas o gigante teria que cair. De uma forma ou de outra, Deus traria vitória ao seu povo. E Deus dos céus, eu fico imaginando o sorrisão alegre, feliz e satisfeito de Deus. E essa mesma satisfação que fez com que Deus dissesse a Jesus uma única vez, este é meu filho amado e nele me comprazo. Jesus não estava operando sinais, milagres e maravilhas, Jesus estava obedecendo, descendo as águas batismais do Rio Jordão. E ali os céus estavam em festa e o Criador estava satisfeito por causa da obediência do seu filho. Seja você também obediente. Seja forte. Seja forte. E declare para si mesmo, quantas vezes for possível, aquilo que está escrito em Joel. Diga o fraco, eu sou forte. Em nome de Jesus. Segunda atitude de Josafá, diante do caos. Ele simplesmente se posicionou. Busque a Deus e se posicione na presença de Deus. Veja o que o versículo bíblico vai nos dizer. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Ou seja, se posicionou. Já percebeu isso, meus irmãos, vocês que estão aqui me ouvindo, 13 pessoas também, não posso ignorá-los, eles estão aqui.
diversas vezes, quando Deus aparece aos seus servos, Ele diz: põe-te de pé. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, tantos outros homens ouviram isso. Põe-te de pé, porque Deus não fala com homens prostrados, rendidos, homens em posição de ruínas, não é em posição de quebrantamento, de humilhação, não. Homens que estão, acabado, arruinado. Homens que estão assolados pelas circunstâncias. Aí Deus diz: põe-te de pé. Olha o que Josafá fez. Pôs-se Josafá em pé. Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão? Põe-te de pé, que eu falarei contigo, diz o Senhor. Se posicione. Ele buscou a Deus, e a primeira coisa que ele fez foi se posicionar. É tempo da igreja se posicionar, e eu fico feliz em ver a igreja saindo do seu gueto e se posicionando nessa nação, nessa geração, como voz profética, anunciando, proclamando e preparando o caminho para a volta de Cristo Jesus. A igreja está se posicionando. A igreja tem usado a mídia impressa, televisiva, as redes sociais, os meios de comunicações para anunciar a verdade. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos acompanhando um tempo em que a igreja tem se posicionado. E Josafá se posicionou. E a Bíblia vai dizer mais, lá no versículo 13, vai dizer: todo o Judá estava em pé. Olha que observação interessante, gente. Vê comigo o versículo 5. Pôs Josafá em pé. A Bíblia diz: Josafá se colocou em pé. Não é isso que está escrito no versículo 5? Aí você vai comigo para o versículo 13. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Conseguiram entender? Um líder caído, um povo caído. Um líder em pé, um povo de pé. No momento que Josafá se colocou de pé, a Bíblia diz que toda a nação de Judá, homens e mulheres, anciãos e crianças, se posicionaram também em pé. Você é líder da sua casa. Você é líder da sua família. Você é líder da sua empresa. Você é líder do seu comércio. E você vai decidir se diante dessa situação você vai ficar em pé ou caído. Se você vai permanecer em pé ou vai ficar caído. O reflexo do líder na vida das pessoas que estão ao seu redor. Judá se coloca em pé, e na medida que Judá se coloca em pé, Josafá se coloca em pé, e na medida que Josafá se coloca em pé, todo o povo se posiciona. Meu irmão, busca a Deus. Segundo, se posicione diante de Deus. Hoje, quando nós orávamos na cama, no quarto, todos juntos, reunidos, eu, minha esposa, a pastora Vanessa, o Gabriel e a Sara, imediatamente os meninos saíram da cama e foram dobrar os joelhos. A gente não pediu, a gente não instruiu, a gente não direcionou. E eu percebi que eles estão fazendo aquilo que eles estão vendo em nossas vidas. Eles estão reproduzindo aquilo que eles estão aprendendo com seus pais. E percebi mais uma razão que nós temos para sermos firmes e fortes, para que a próxima geração não seja fraca, para que os nossos filhos não se enfraqueçam. Então, que sejamos fortes, que esse seja o legado que nós devemos deixar perpetuado para a próxima geração. Que a igreja não recuou, não retrocedeu, a igreja não se rendeu. Ao contrário, a igreja permaneceu firme para prevalecer forte, porque as portas do inferno, nem mesmo as portas do inferno, poderão resistir à igreja do Senhor Jesus, que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Busque, se posicione. Terceiro lugar, o que é que ele faz? Buscou, se posicionou. Terceiro lugar, ouça a palavra. Versículo 15 vai nos dizer: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ouça a palavra de Deus. E aí, revelação ou informação? Ouça o rei, ouça o povo.
Não temais, não os assusteis. Essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. E o rei ouve mais uma vez, juntamente com o povo, a palavra de Deus. Versículo 20 vai dizer: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos vossos profetas e prosperarei. A quem nós vamos ouvir, gente? Informação ou revelação? A quem você tem ouvido, os repórteres ou os profetas dessa terra? É uma boa pergunta a se fazer. É uma boa pergunta a se fazer. Ouça os vossos profetas e prosperarei. Eu tenho procurado ouvir, estava falando agora com meu amigo Lorival. Agora mesmo, entramos aqui no culto, foi a primeira pessoa que eu conversei com ele. Sobre a referência de John Piper para a nossa geração nesses dias. E como John Piper avisava que esse coronavírus vem para despertar a verdadeira igreja. Separar o joio do trigo, os bodes do meio das ovelhas. Isso vem como um peneirão de Jeová para mostrar quem é. Porque quem é crente fiel ao Senhor, meu irmão, não vai deixar de ser fiel. Não vai deixar de orar, não vai deixar de jejuar, não vai deixar de ler a Bíblia, não vai deixar de louvar, não vai deixar de ofertar, não vai deixar de dizimar. Quem é fiel permanecerá sendo fiel. Por isso que está escrito em Apocalipse: quem for impuro, que se impurifique mais, mas quem for santo, se santifique mais. E quando eu olho para as minhas referências, eu vejo que todos os homens de Deus nesse momento estão se unindo. Gente, há um detalhe nessa história de Josafá que eu não disse. Tem muita coisa que eu não digo e não tenho condições de dizer, porque não há como exaurir todo o conteúdo das Escrituras. É fonte inesgotável, ela flui. Por isso que a palavra de Deus se renova. Eu posso pregar nesse texto várias vezes, mas nunca será a mesma coisa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu preciso mencionar na verdade, é que todas as tribos estavam dispersas aqui. Gente, todas as tribos estavam dispersas, cada um buscando seus próprios interesses. Mas quando veio os amonitas, os moabitas, e quando o perigo se aproximou, ouvindo a palavra do Senhor, eles começaram a congregar. Eu estou vendo isso, meus irmãos. Não existe mais diferença nesse tempo entre tradicionais e pentecostais. Não existe mais diferença nesse tempo entre as denominações cristãs. Está todo o povo de Deus reunido, sem discutir dogmas, sem discutir questões irrelevantes. Está todo o povo de Deus reunido. Eu postei um vídeo hoje nas redes sociais, foi no Facebook, sobre líderes, representantes de diversas denominações, conclamando o povo para orar e proclamando o jejum nacional. Eu disse: meu Deus, eu nunca vi isso. Porque acontece muito entre isso, e eu vou revelar. Acontece muito isso. Se tal denominação faz um evento, a outra denominação faz o mesmo evento. Não basta ir para longe não, vou falar da minha cidade agora, aqui, ó, com conhecimento de causa, com propriedade no assunto. Aqui mesmo, uma igreja faz um evento, outra igreja faz um evento no mesmo dia, justamente para que os seus membros não possam comungar, não possam participar. E eu estou cansado de ver determinados eventos sendo realizados a nível nacional. Aí porque é realizado pelos reformados, os pentecostais não podem participar. Porque é realizado pelos pentecostais, os reformados não podem participar. E aí começa essas trincheiras sendo erguidas para separar o povo de Deus. O que acontece é que essa barreira de contenção, o próprio Espírito de Deus destruiu. E hoje eu estou vendo todo o povo unido, sendo um só povo diante do Senhor. Eu vi isso acontecer. Hoje todos juntos, unidos, com um propósito em comum, reconhecendo que o nosso inimigo é um só.
que o nosso adversário tem nome, que não podemos nos degladiar um com os outros enquanto ele se fortalece como um lobo em busca de tragar e devorar as ovelhas que se encontram distante dos seus apriscos, dos seus rebanhos. Eu estou emocionado com o que estou acompanhando. Eu vi, me converti e fui convertido no ano de 2001. E desde esse dia até hoje eu nunca tinha visto isso. Como um leitor, alguém que aprecia a leitura e gosta de conhecer a história, eu também nunca vi isso. Todo o povo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você aí da sua casa está entendendo o que eu estou querendo dizer? Todo o povo reunido, sem distinções, sem divergências, sem picuinhas, falar numa linguagem mais coloquial, sem asneiras, sem lorotas, sem querer sentar no trono de Moisés e ter a chave dos céus. Povo reunido em busca de um propósito maior. Foi isso que aconteceu. E o povo ouviu a palavra de Deus. E Josafá disse: ouça os profetas. Ei, você, escuta bem. Está escrito aqui, vou repetir para você. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça os profetas que Deus estabeleceu na sua vida. Vejam a vida deles e ouçam suas palavras. Creia nos homens de Deus que Deus estabeleceu como mestre. A Bíblia diz que quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e Deus deu dons aos homens. Deus estabeleceu na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ouça os vossos profetas e prosperarei. Parem de ouvir mensageiro do caos. Parem de ouvir pessoas que têm outros interesses por trás disso. Eu não estou pedindo aqui para você ignorar a realidade, não. Eu não sou louco o suficiente para cometer uma asneira dessa. Mas eu queria resumir essa parte aqui dizendo o seguinte: ouça as informações, mas não deixe de crer na revelação. Não deixe de crer na revelação que vem de Deus. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você vai ouvir a palavra de Deus, evidentemente, e a palavra de Deus vai prevalecer sobre qualquer outra palavra. Mas não deixe de crer. As informações estão aí, não temos como fugir delas. Mas temos como analisá-las e saber se é verdade ou não. Quarta atitude de Josafá se encontra no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quarta posição, adore. Vamos recapitular tudo aqui. O jejum de Josafá, primeira situação, busque a presença de Deus. Segunda, posicione-se diante de Deus. Terceira, ouça a palavra de Deus. Quarta, adore ao Senhor Deus. Veja que quando o rei Josafá decidiu adorar o Senhor, todo o povo de Deus adorou o Senhor. Todo o povo de Deus adorou. Agora, o que é que acontece quando o povo de Deus adora? Vamos ver o versículo 22, 23, 24, 25. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para o destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou a multidão. Cadê a multidão? Cadê o problema? Cadê a dificuldade? Cadê a adversidade? E eis que estavam os corpos mortos que jaziam em terra
sem nenhum sobrevivente. As multidões não tinham nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam entre os cadáveres riquezas e abundâncias, e objetos preciosos para si mesmo, para si mais do que poderiam levar. Meus irmãos, entenderam aqui? Deixa eu dar uma pausa aqui. O povo começou a adorar, louvar, cantar, celebrar o Senhor. O barulho, o som da adoração, melhor dizendo, o som da adoração incomodou o território dos inimigos, o acampamento dos adversários, que eles simplesmente confundiram-se uns com os outros e começaram a degladiar-se. No outro dia, quando ele sobe no monte, ele vê que não há mais um sobrevivente. E agora escute isso, escute isso, escute isso, escute isso. Eles passam 3 dias, juntando os espólios da guerra. 3 dias, juntando as riquezas e abundâncias dos objetos preciosos que tomaram para si. O povo venceu a guerra sem erguer uma espada. O povo de Deus venceu a guerra sem derramar uma gota de sangue e melhor, uma gota de suor não foi preciso. Quando eles chegam a avistar do monte, estava todo o povo exterminado, todo o povo destruído. E quando eles vão capturar os despojos da guerra, eles simplesmente passam 3 dias para coletar tamanha abundância. É isso, meus irmãos, que acontece após o tempo de crise, porque depois da tempestade sempre há abundância. Eu quero profetizar aqui na ousadia do Espírito, que o que Deus tem para ti será tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, após esse momento. Será tão grande, meu irmão, que você vai passar 3 dias celebrando, 3 dias comemorando, 3 dias festejando. Assim como a nação de Israel. E a Bíblia diz que no 4º dia, depois que pegou tudo, cada um pegou seus bens, suas riquezas. Depois do 4º dia, versículo 26, se ajuntaram no vale da bênção, onde adoraram ao Senhor por isso, e chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Não escuta isso, irmão. Não deixa de escutar essa verdade. Versículo 26. Você percebeu aqui? Eles adoraram antes da vitória. E depois da vitória, o que foram que eles foram fazer? Depois da vitória, o que eles foram fazer? Adorar. Depois dos 3 dias, no 4º dia, eles vieram adorar. Quando o coronavírus acabar, nós cremos e já estamos profetizando e determinando mediante a autoridade da palavra de Deus que vai acabar. Nós queremos passar aqui, meus irmãos, esse desafio aqui de Josafá. Passar 3 dias celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. E no 4º dia, nós vamos continuar adorando ao Senhor com uma ceia aqui. 3 dias celebrando ao Senhor, louvando. E no 4º dia uma ceia será ministrada nesse altar, conforme está escrito nesta palavra. Será chamado Vale da Bênção, dia da bênção, tempo de bênção. Amém, Jamile? Jamile está me ouvindo? A tarde da bênção, né, Jamile? Tudo a ver. A 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção de louvar o Senhor. Nós vamos fazer isso em celebração ao nosso Deus. Quando tudo isso se acabar, Deus vai, eu não sei quando, mas eu tenho certeza que no calendário de Deus essas datas já existem. Eu tenho certeza que na agenda de Deus esses dias já existem. E quando esses dias chegarem, meu irmão, nós vamos estar aqui. 3 dias. Não sei quais são os dias, não sei quais são as datas, mas nós vamos estar aqui. E no 4º vai ser uma ceia para todo o povo de Deus. Uma santa ceia para todo o povo de Deus celebrar. E assim foi a vitória de Josafá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Eu quero concluir
lendo mais uma vez o versículo 4, que diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Escute isso. Precisamos, olhe bem para mim, congregar para pedir socorro ao Senhor. Escute isso. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Porque Deus está permitindo que tudo isso aconteça. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Judá se congregou. Por que Deus está permitindo tudo isso? Vou te falar. O nosso povo está disperso, meu irmão. O nosso povo se encontra disperso. Deus permite tudo isso para que Judá venha congregar. E para que todos os povos venham congregar. E a minha oração é que isso venha acontecer aqui, em nosso meio, em nossa casa. Que os ministérios da Igreja Batista Evangelizadora, líderes que estão me ouvindo, é tempo de congregar. Liderados, é tempo de congregar. Igrejas, é tempo de congregar. Porque se nós não congregarmos, não haverá o milagre que tanto aguardamos e que tanto esperamos da parte do Senhor. Por essa razão, nós estamos declarando o jejum. Sabe por quê? Porque o jejum fortalece o espírito e enfraquece a carne. E quando a carne é enfraquecida, não há lugar para o orgulho ferido. Quando a carne é enfraquecida, não há espaço para uma vaidade inflamada. Quando a carne é enfraquecida, nós vivemos na dimensão do Espírito. O Espírito milita contra a carne, carne contra o Espírito, para que não façais porventura o que é do vosso querer. Essa é a palavra, meu irmão. E é bom que você entenda o que está escrito na palavra do nosso Deus, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas para destruir todas as fortalezas do inimigo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.